começar a gravar a aula a partir de agora. Então, a gente vai falar de população no mundo inteiro, tá? Como que a gente interpreta os grupos populacionais ao redor do nosso planeta. E dos fatores que a gente vai estudar nesse primeiro momento vai ser as migrações, né? Então, para eu explicar esse conteúdo, eu quero compartilhar uma tela com vocês, tá? Tela essa que eu vou colocar lá nos slides, né? Eu vou colocar no SAS Conecta para vocês, junto com o link dessa aula e a descrição da atividade que vocês vão ter que fazer para mim, certo? Só achar aqui. Vocês estão conseguindo enxergar o que está aí? Fala para mim se está ou não, a tela. Sim. Sim? Então, ótimo. Perfeito. Então, ó, hoje a gente começa o capítulo 5, então a nossa primeira aula do capítulo 5, a gente vai falar de movimentos migratórios. Tá? A gente vai entender o que é esse movimento migratório, tá? Então, a gente vai ficar basicamente essa aula toda falando desses movimentos migratórios. E aí, o seguinte, turma, para a gente entender o que é movimento migratório, eu preciso entender o significado da palavra migração, tá? Então, quando eu vou falar de migração, eu estou falando do fluxo de pessoas que se deslocam dentro do nosso planeta, que pode ser dentro de um país, pode ser de um país para o outro, de uma cidade para outra. Então, por exemplo, na nossa sala de aula, a gente tem alunos que são de Paraguaçu, Serrania, a gente tem de Machado, entre outros locais. Então, por exemplo, esses alunos que são de outras cidades praticam a migração todos os dias. Por quê? Eles saem da cidade deles e vêm para Alfenas estudar, não é? Então, eles não estão fazendo um fluxo porque eles estão se deslocando. Então, essas pessoas como a Ana Júlia, como o Denis, a Gabi, eles vão praticar todos os dias a migração para poder estudar. Então, eles estão se deslocando de uma cidade para outra. Tá? Então, todos os dias eles estão migrando. Tudo bem? Só que, para a gente entender os fluxos migratórios ou os movimentos migratórios, não basta eu saber apenas o que é migração. Eu tenho que saber diferenciar esses três conceitos aqui. Migração, que eu acabei de falar, imigração e emigração. Tá vendo que eu destaquei a primeira letra de cada uma dessas palavras? É porque eu quero exatamente que você leve em consideração essas letras para saber diferenciar os conceitos. Então, migração, eu já falei para vocês, que é o deslocamento das pessoas dentro do nosso planeta. Pode ser de uma cidade para outra, de um estado para o outro, de um país para o outro. Então, esse deslocamento eu chamo de migração, ok? Só que imigração é o ato da chegada da pessoa num determinado local. Então, por exemplo, quando esses nossos colegas saem da cidade deles e vêm para Alfenas, aqui em Alfenas eles são considerados imigrantes. Por quê? Porque eles entraram na cidade de Alfenas, vieram para cá estudar. Tudo bem? Já a palavra emigração está relacionado à saída das pessoas. Então, vamos pegar de novo esses colegas nossos que estudam na nossa turma. Essas pessoas, elas não saíram da cidade deles para virem a Alfenas estudar? Sim, né? Então, lá na cidade deles, quando eles saem para vir para Alfenas, eles estão praticando a emigração. Então, quando eles saem, eles são emigrantes. Ou então, vamos pensar o seguinte: pense em você. Você tem algum parente que se mudou do Brasil para outro país? Ou vice-versa, era de outro país e veio morar para o Brasil? Então, nesse deslocamento, essa pessoa que você conhece praticou a migração. Aonde essa pessoa chegou, ela é considerada um imigrante, certo? Só que da onde essa pessoa saiu, ela é considerada um emigrante. Tem que saber a diferença desses três conceitos, tá? Então, quais são os movimentos migratórios? Ou seja, quais são os tipos de movimentos de deslocamento de pessoas? Imigração e emigração. Imigração é a chegada das pessoas, a entrada. E emigração é a saída das pessoas.
Tudo bem? Certinho? Pessoal, se for tendo dúvida, vocês me perguntam, ok? E aí, acontece o seguinte: as pessoas, quando vão migrar de um lugar para o outro, têm motivos diferentes. Por que as pessoas vão se deslocar, né? Então, esses motivos vão levar a gente a classificar a migração em duas formas, tá? Então, eu vou ter a migração estrutural e a migração conjuntural. Ou seja, são os tipos de motivos que vão levar a pessoa a se deslocar no nosso planeta, tá? Como que a gente vai classificar esses dois tipos? Bom, o tipo de migração, conhecido como estrutural, tem motivações em aspectos socioeconômicos. Ou seja, a pessoa vai sair do local que ela mora para ir para outro local em busca de melhores salários, em busca de emprego, em busca de melhores condições de educação, em busca de melhor tratamento de saúde e assim por diante. Então, por exemplo, quando o Denis, a Gabi, a Ana saem das suas cidades e vêm para Alfenas estudar, eles não estão vindo buscar um tipo de educação que eles acreditam que é melhor aqui em Alfenas do que na cidade deles. Então, a migração que eles praticam é um tipo de migração chamada estrutural, certo? Só que eu tenho o tipo de migração conjuntural, que é o deslocamento de pessoas motivada por situações momentâneas, tá? Então, por exemplo, o país passou por uma crise política, está tendo perseguição a políticos, a pessoas que têm ideias políticas contrárias ao governo, por exemplo. Então, a pessoa vai migrar, porque aquilo é uma situação momentânea. Um país começou a enfrentar uma guerra. Será que a guerra vai durar para sempre? Ou é uma situação momentânea? A gente luta e reza para que seja momentânea, né? Então a pessoa vai se deslocar dentro do nosso planeta para fugir dessa guerra. Ou então, por exemplo, pessoas que vão acabar migrando de um local para o outro porque no local em que ela reside está sofrendo por uma grande seca. E aí as pessoas acabam indo para outros locais porque essa seca vai impedir que ela encontre água para consumir, vai dificultar que ela encontre água para conseguir produzir seus alimentos e assim por diante. Só que em determinado local, pode ser que a seca aconteça só esse ano, ou só em 2, 3 anos. Depois volte ao período normal e a pessoa geralmente retorna para aquele local que ela abandonou, tá? Então, a migração, dependendo do porquê ela foi motivada, ela pode ser considerada estrutural ou conjuntural. Tudo bem? Só que acontece também, pessoal, o que a gente fala desse deslocamento de pessoas pelo nosso planeta de maneira ilegal, certo? Então, a gente vai falar de imigrações legais e imigrações ilegais, certo? Então, imigração é a entrada, a chegada de pessoas em algum local, tá? Quando a gente vai falar de um país, pessoal, um país ele pode limitar a chegada de pessoas dentro do seu território, controlar quem é que vai entrar dentro do seu território, tá? Então, por exemplo, qualquer pessoa que quiser pode entrar no Brasil? Não. O Brasil, ele vai avaliar aquela pessoa que deseja entrar no nosso território, ver se ela tem ligação com terrorismo, vai ver se essa pessoa tem ligação com crime, vai ver se essa pessoa ela tem condições de se manter aqui no nosso país. Se tudo isso estiver de acordo com o que o Brasil exige, essa pessoa pode ser um imigrante legal, ou seja, é autorizada a entrada desse imigrante no Brasil. Só que muitas pessoas não recebem a autorização para entrar dentro de um território, né? Então essas pessoas acabam praticando a imigração de forma ilegal, ou seja, elas estão tentando entrar num determinado país de maneira ilegal. O que isso quer dizer? Essa pessoa, ela não vai pedir a autorização para entrar. Ela vai entrar de maneira escondida, clandestina. Na América, a gente pode citar dois exemplos muito clássicos. O primeiro exemplo é a fronteira do México com os Estados Unidos, tá? Então, de um lado a gente tem os Estados Unidos, do outro lado a gente tem o México, tá?
Entre esses dois países, se vocês perceberem, aqui é uma fronteira terrestre que não tem nada que separa um país do outro, não tem um oceano entre os dois separando. E esses dois países, México e Estados Unidos, têm níveis de desenvolvimento muito diferentes, né? Os Estados Unidos, considerado um país rico, um país desenvolvido, e o México, que está logo ao lado, um país subdesenvolvido, um país mais pobre. E aí, muito das pessoas que moram do lado mexicano tentam atravessar essa fronteira para conseguir melhores condições de vida dentro dos Estados Unidos. É o que a gente viu do tipo de migração estrutural, né? Ela vai buscar melhor condição de vida, melhor salário, melhor educação e tudo mais. E aí, o que acontece? Dentro dos Estados Unidos, para você entrar, você tem que preencher uma série de requisitos. Não é simplesmente, vou para os Estados Unidos, tudo bem, tudo beleza. Você precisa cumprir uma série de requisitos que o país aceita. Muitas das pessoas que tentam entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, elas entram porque, primeiro, não tem dinheiro para entrar pelos moldes convencionais, pedindo visto, autorização, comprando passagem aérea ou passagem terrestre para adentrar o país, ou porque essa pessoa não corresponde aos outros requisitos, como, por exemplo, ligação com crime, meio de sustentar dentro dos Estados Unidos e tudo mais. Tá? Então, a população acaba tentando entrar de maneira ilegal. Só que entre os Estados Unidos e o México foi construída uma barreira para evitar que acontecesse essas imigrações legais. Dentro, Bia, só um minutinho. Dentro dessa tá. área, não só mexicanos tentam atravessar para os Estados Unidos, tá? Pessoas da América inteira, principalmente pessoas muito pobres ou pessoas que foram assoladas por algum tipo de fenômeno, como terremoto, tentam adentrar os Estados Unidos via terrestre através do território do México. Só que essa fronteira ela é extremamente vigiada, tá? Principalmente do lado dos Estados Unidos. Essa fronteira, que tem mais de 3.000 quilômetros, que equivale mais ou menos de Salvador a Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? A gente percebe que é como se fosse um muro ligando a cidade de Salvador à cidade de Porto Alegre, gigantesco, né? Então, esse muro todo, essa fronteira toda, ela é patrulhada pela polícia dos Estados Unidos, justamente para coibir essas imigrações ilegais que saem do México para os Estados Unidos. Pois não, quem quer falar aí? Bia, Oi, Ana. eu queria saber, se Deus quiser que essas pessoas, por exemplo, do México, consigam o visto para que elas possam emigrar do México para emigrar nos Estados Unidos, aí elas podem entrar legalmente? Não. Como que é que você falou? Se elas tiverem os requisitos? É, Se elas tiverem os requisitos, por exemplo, imagina que eu sou uma mexicana, quero ir trabalhar nos Estados Unidos, certo? Primeira coisa que eu vou certo. fazer, eu tenho que. Uma das coisas que é mais fácil para você conseguir trabalhar nos Estados Unidos. Pensa você, Ana, você está, sei lá, com 19 anos, você quer ir trabalhar nos Estados Unidos. O que você tem que mostrar na embaixada americana, né, para que você consiga o visto para ir lá trabalhar? Você tem que ser uma pessoa que não tem ligação com crime, você precisa ser uma pessoa que tem que ter ligações lá nos Estados Unidos, como, por exemplo, um emprego já garantido, ou então uma escola que você já tem a sua matrícula, um local que você já sabe onde é que vai ficar, seja um hotel, uma pousada ou a casa de alguém. Então, cumprido esses requisitos, você entra de maneira legal lá. Então, se a polícia te parar, você simplesmente vai mostrar o seu visto, vai mostrar o seu passaporte, tudo bem, legal, pode continuar aí a sua estadia nos Estados Unidos. Agora, se eu entro de maneira escondida do México para os Estados Unidos, eu não tenho esse documento, esse visto que me permite permanecer nesse país. Então, se a polícia, a gente fala polícia de imigração, ela me parar, ela me pegar, vai me pedir, cadê o seu documento de autorização, né? E eu não tiver, eu vou ser presa e deportada. O que é deportada? Ser mandada de volta para o país que eu esteja. Existem, no caso dos Estados Unidos, algumas possibilidades das pessoas conquistarem um visto para permanecer lá. Como, por exemplo, se você se casar com um norte-americano. Então, eu, Bia, entrei de maneira clandestina lá nos Estados Unidos.
Tá, se a polícia me parar, eu posso ser deportado. Mas, se eu me casar com um norte-americano, né, eu posso conquistar a cidadania norte-americana. Então, eu posso conquistar esse visto para ficar lá, tá? Então, existem vários caminhos para que isso possa acontecer, tá? Esse é um deles, certo? Bia, mas Mas se esse eles tiverem visto. o visto, eles podem entrar? Podem ficar, exato, pode ficar. Bia, mas esse Hum, visto, tipo assim, se você casar com a pessoa norte-americana, esse visto que Hum, você consegue é o green card, que aí você isso é tem o green card. passaporte para você Isso mesmo. morar para lá. Isso é o green card. Só que tem Nossa, um problema, Rodrigo, que aguenta a gente vacina pra tem. eu poder ir pra lá. Oi? Minha irmã, pra eu poder ir pra lá, ela teve que tomar um tanto de vacina, Ah, um tanto isso de é, coisa. exatamente. É para Nossa. proteger, né? É o que eu estou falando, que são as diretrizes, as normas, os requisitos que os países vão estabelecer. Então, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, ele fala, olha, se você não tiver tomado essa e essa vacina, se você não tiver imune, você não entra. Então, por isso que você manteve que fazer isso, tá? Aí, voltando à fala do Rodrigo, esse green card, então, é como se fosse a autorização para você conseguir ficar nos Estados Unidos, ter uma moradia de estudante ou de trabalhador, por exemplo, né? E aí, esse green card, ele tem sido questionado pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, aonde ele quer cada vez mais fechar o cerco contra esses imigrantes. Então, ele está dificultando cada vez mais a emissão desses green cards para imigrantes. Tá? Então, é um problema bastante sério que muita gente ilegal vive aqui, ok? E no caso do Brasil, o Brasil também vive uma chegada muito intensa de imigrantes aqui no nosso país, tendo em vista Venezuela, Bolívia, pessoas do Paraguai que tentam entrar aqui no nosso país de maneira ilegal. Só que um dos principais fluxos de pessoas que tentam entrar de maneira ilegal no Brasil são dos haitianos. Lá em 2012, o Haiti sofreu uma onda de terremotos que devastou o país. O país já é o país mais pobre da América e quando esse país sofre com esse terremoto, a situação de pobreza, de devastação ficou ainda pior. Então as pessoas saem aqui do Haiti e começam a fazer esse caminho aqui, ó. Atravessam toda essa porção do oceano, chegam aqui por esses países para conseguir entrar no Brasil. O foco de entrada principal é o Acre, tá? Para vocês terem uma ideia, tem uma cidadezinha no Acre, é a cidade chamada Assis, bem próximo à cidade de Rio Branco. Essa cidade tem uma população de 30 mil pessoas e em pouco tempo que aconteceu esse terremoto no Haiti, a população chegou a 100 mil pessoas. Então, onde é que veio tudo isso? De gente de várias regiões, como Venezuela, por exemplo, mas principalmente do Haiti. Pessoas que entraram aqui pela fronteira terrestre do Brasil, fugindo da fiscalização e estão no Brasil de maneira ilegal. Ao longo do tempo, várias pessoas, vários haitianos que entraram no Brasil aqui pelo Acre conseguiram o direito de ficar aqui no Brasil. A gente tem uma cidade aqui pertinho da gente, chamada Andradas. Andradas é um polo de produção de flores, por exemplo. Então, muitos haitianos foram permitidos que ficassem no Brasil e há 2 anos chegou um grupo bem grande de haitianos, por volta de 50 pessoas, aqui em Andradas para trabalhar na produção de flores. Né? Então, eles acabam tendo a possibilidade de você conseguir permanecer dentro de um país de maneira legal, mesmo que a sua imigração tenha sido ilegal. Pois não, Ana Luísa? Bia, Oi. você falou que assim, uma das maneiras de que os haitianos chegam ao Brasil é de avião. Mas como assim eles vêm de avião? Porque para você entrar no avião Ah, tem um tanto de requisitos. E se você não tiver os requisitos para vir no Brasil, eles não deixam você só que decolar. olha só o caminho que eles estão fazendo. Ó, alguns vêm aqui, fazem esse trecho a barco, outros conseguem fazer esse trecho de avião, mas eles chegam no Brasil, o Brasil é aqui, ó, certo? Então eles vêm para o Equador e do Equador vão até chegar aqui no Brasil de ônibus, certo? Tudo bem? Alguns Mas de conseguem ônibus? atravessando o país de ônibus, tá? Mas aí tem que ser um grupo de pessoas que estão no ônibus, de Então haitianos, não né? é assim, ó, não é que vem
1 milhão de haitianos para o Brasil de uma vez. Esse fluxo acaba sendo 5, 10, 15, 20 por dia. Então, se um ano tem 365 dias, dentro de um ano, quantos milhares de pessoas não podem chegar aqui? Não é mesmo? É um grupo bem grande. A Bianca queria falar alguma coisa, Bianca? Ah, tá, entendi. A Bianca veio me dizer que o computador dela estava acabando a bateria, tá? Pessoal, além dessas imigrações legais ou ilegais, a gente também vai falar de um tipo de imigração chamada muito na mídia de fuga dos cérebros. Nossa, o que é isso, né? Se a gente vê esse desenho aqui, parece um monte de cérebro fugindo de uma cidade, né? O que é essa fuga dos cérebros, né? A gente vai dizer que essa fuga dos cérebros é um processo migratório em que pessoas que são altamente qualificadas vão acabar indo embora para outros países, tá? Elas vão acabar abandonando o seu país. A maior parte dessas pessoas que são altamente qualificadas, que vão para outros países, tem origem em países subdesenvolvidos, países pobres. Por que que essas pessoas vão embora para outros países? Elas vão tentar buscar melhor salário, vai tentar buscar melhor condição para desenvolver sua pesquisa científica, sua pesquisa tecnológica, vai buscar reconhecimento profissional. Coisas estas que geralmente países subdesenvolvidos acabam não oferecendo. Então, por exemplo, uma pessoa formou numa universidade com alta qualidade, muitos recursos, certo? Quando ela se forma, quando ela vai se inserir no mercado de trabalho, o salário que ela vai receber não é tão atrativo. Ela vai continuar desenvolvendo a sua pesquisa científica, só que as condições que o país oferece vão limitar o seu desenvolvimento. E também todo mundo vai olhar para aquela pessoa, vai ver que a pessoa ficou o dia inteiro trancada dentro do laboratório estudando e vai achar que aquela pessoa não estuda, né? Não trabalha, que a pessoa só estuda. Quando é que ela vai trabalhar? Na verdade, essa pessoa está trabalhando. Só que essa pessoa, ela pode ser muitas vezes um cientista social, um cientista da área da saúde, entre outras áreas, né? Então, esses profissionais, eles acabam migrando de um local para o outro. É por isso que esse movimento é chamado de fuga dos cérebros. São pessoas que têm uma formação de excelente qualidade e que acabam indo embora do país para poder buscar melhor condição de vida, tá? E aí, quais problemas a gente observa dessa fuga dos cérebros, né? Os países pobres que vão formar esses profissionais não têm condição de segurá-los, né? Não tem condição de mantê-los dentro do seu território. E aí, esses cérebros não vão poder contribuir com o desenvolvimento econômico, tecnológico e científico do país que o formou. Então, olha só, esse país que é pobre já investiu muito na formação desse profissional, mas não consegue manter. Então, o retorno que esse profissional traria para a economia, para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, acaba não encontrando, não sendo alcançado. Dentro do nosso país, do nosso continente, o país que mais absorve esses cérebros, né, são os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos são os maiores captadores de cérebros dos países subdesenvolvidos da América, tá? Quais são os países que mais mandam pessoas para os Estados Unidos, né? Brasil, México, Chile e Argentina, tá? Então, esses países são países dentro da América que estão investindo cada vez mais na formação dos seus profissionais, porém, eles não encontram motivação para ficar nesses países. Eles acabam, então, embora para outros. O principal destino deles são os Estados Unidos. Beleza? Então, esse é um tipo de migração estrutural. Melhor condição de vida, melhor reconhecimento educacional, profissional e assim por diante. Beleza? E aí, eu queria perguntar, né? Você conhece alguém que se formou no Brasil e se mudou para trabalhar em outro país? Alguém conhece? Alguém da família, um vizinho, um parente? Eu. Eu quem? Sofia. Oi, Sofia. Quem que você conhece? Quem que essa pessoa é sua? É uma prima de primeiro grau da minha mãe. Então, ela é do Brasil, formou-se aqui e foi embora trabalhar.
Casou, foi embora. Aí o marido dela, na verdade, foi, só que aí ela foi junto. Foi junto. Então, olha só, o marido dela é brasileiro? É, Formado aqui no Brasil? acho que sim, deve ser. Então, olha só, o que que a gente vê dentro da família da Sofia? Ocorreu essa fuga dos cérebros, tá? Então, essa é uma prática cada vez mais comum, tá? Não é algo que a gente vê acontecendo isoladamente, não, certo? Pessoas, eu quero comentar com vocês, a gente está falando muito de imigrante e tal, né? Só que é preciso que a gente saiba diferenciar o que que é um imigrante e o que que é um refugiado. A gente tem ouvido falar bastante na televisão. Não sei se vocês, no ano passado, tiveram um trabalho com a professora Maíra, em que ela acabou falando do Diário de Anne Frank, acabou falando muito da questão dos refugiados, né? Mas tem gente que ainda A gente acha teve um filme que ele comentava sobre o Diário de Anne Frank, que a Aline passou o filme. ótimo. Então vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Perfeito. Então a gente precisa saber a diferença de imigrante para o refugiado. Bom, o imigrante é aquela pessoa que vai mudar de um lugar para o outro em busca de melhor condição de vida. Bom, eu estou aqui em Alfenas. Eu acho que se eu mudar lá para Campinas, eu vou encontrar um emprego melhor, eu vou morar melhor, eu vou encontrar melhores condições de segurança, porque eu vou morar no condomínio fechado. Lá eu tenho a Unicamp, tem a USP pertinho de mim, tem muitos hospitais de ponta, de qualidade, tá? Então, um imigrante, quando ele vai para um local, quando ele chega no local, ele chega em busca de melhores condições de vida, certo? Agora, um refugiado, ele migra porque a sua vida está em risco. Ele não está só buscando melhores condições de vida, ele está buscando continuar vivo. Por que essa pessoa tem a sua vida em risco? Porque as suas ideias e opiniões são contra ou são opostas ao do grupo dominante. A sua religião é diferente daquele grupo dominante. Ele tem um posicionamento político diferente daquele que está no poder. A sua etnia, ela é vista como inferior. Ou então aquele país, aquela área está passando por uma guerra civil, tá? Então, são fatores que vão Fia, colocar a vida de uma pessoa em risco. Pois não. o que seria uma guerra civil? Guerra civil é quando dentro de uma cidade, de um estado, de um país, as pessoas começam a guerrear entre si, certo? Só que não são todas as pessoas, tá? São alguns grupos pequenos. Então vamos pensar. Imagina que o Brasil entra em guerra civil, certo? Uhum. E aí, as pessoas que estão envolvidas nessa guerra é um grupo de 20 mil pessoas. O Brasil tem quanto de população? 210 milhões. 208 milhões? Não sei, não 210 lembro. milhões. Só que 20 mil é o grupo que está envolvido na guerra. E está provocando, só esse 20 mil, a morte de um monte de gente. É como se a gente estivesse tendo aula na escola, por exemplo, e uma bomba cai ao lado, uma bomba cai lá na quadra, uma bomba cai na casa dos vizinhos, certo? Então, nós não temos nada a ver com o que esses grupos estão guerreando, mas a gente acaba ficando ali no meio. Então, guerra civil é quando pessoas estão guerreando, cada um aí com a sua motivação, só que é um grupo muito pequeno comparado com a população total. Tá? Eu vou citar alguns exemplos daqui a pouco para vocês, certo? Tá, Bia, obrigada. E aí, além da pessoa ter essas motivações aqui para serem considerados refugiados, existem também os refugiados ambientais, que são aqueles que têm a sua vida correndo risco, porque o local onde ele reside está passando por uma grande seca, então ele não tem como beber água, não tem como cultivar seus alimentos, não tem como dar água para os seus animais. São pessoas que estão em locais que um vulcão, por exemplo, entrou em erupção e acabou impedindo as pessoas de continuarem ali, ou houve um terremoto e alcançou grandes destruições, houve a passagem de um furacão e devastou toda a área, ou uma tsunami. Então as pessoas elas vão ter que fugir do local onde elas moram por conta de questões naturais, tá? Então a vida delas também estará em risco, mas por questões naturais, questões ambientais, tá? Então, quando, por exemplo, eu falei lá do Haiti, o Haiti
é o país que sofreu com uma sequência de terremotos no ano de 2002, certo? E aí esses terremotos forçaram muitos dos haitianos a acabar indo para outros locais para tentar conseguir melhores condições de vida. Alguns entraram de maneira ilegal em outros países, outros conquistaram o status de refugiados, já que eu vou explicar como que eu faço para ser considerado um refugiado. Fala, por favor, Ana. Bia, eu queria saber duas coisas. Eu queria saber por que que as pessoas do México e do Haiti se migram para os Estados Unidos e para o Brasil, respectivamente. Ó, para os Estados Unidos, essas pessoas buscam melhor, para qualquer lugar, Estados Unidos ou Brasil, elas vão tentar buscar melhores condições de vida, certo? Isso é óbvio. Certo. Só que, no caso lá do México, a gente vê que as pessoas vão tentar buscar melhores salários, melhores empregos, melhor moradia, certo? Não é que lá no México não tem. Tem, só que eles querem melhorar a sua condição. Agora, quando a gente vê um refugiado, esse refugiado ele está fugindo porque a vida dele está em risco. Se ele continuar lá onde ele está, ele não vai ter o que comer, não vai ter o que beber, pode cair uma bomba em cima da cabeça dele, por diante. Tá? Então, as pessoas elas vão para outros lugares justamente para ou preservar a sua vida ou melhorar a sua condição de vida. Tá? E aí, Entendi, essa Bia. motivação é o que vai fazer a diferença para nós entre um imigrante e um refugiado, tá? Deixa Obrigada. eu reduzir aqui. Pessoal, e aí a ONU tem uma organização chamada de Acnur, tá? Então, você quer a sigla em inglês, essa daqui é a sigla em português. Acnur significa Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, tá? Então, essa Acnur, ela foi criada em 1951 para tentar resolver como é que aquelas pessoas que foram atingidas pela Segunda Guerra Mundial seriam acolhidas ali na Europa, tá? Só que com o passar do tempo, começou a ter refugiados em várias partes do mundo, não só lá dentro da Europa, né? Então, no ano de 1966, a Acnur ela passou a valer para o mundo inteiro. E aí os países acabaram apoiando as Nações Unidas frente a essa organização, frente ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, né? Então a Acnur, ela vai determinar como que deve ser feito os países, né, para acolher os refugiados. Então os refugiados geralmente eles são instalados de uma maneira improvisada. Então, quando, por exemplo, uma pessoa sai como refugiada para um outro país, ela vai morar numa casa de alvenaria, uma casa de cimento e tijolo. Geralmente é uma moradia improvisada. Essas pessoas vão depender de ajuda humanitária internacional, como, por exemplo, a Cruz Vermelha. E os países que são os países mais ricos, nem sempre vão ser aqueles que vão mais ajudar, tá? E aí, para que você seja um refugiado, aceite um país para ser acolhido, você precisa pedir abrigo. Então, por exemplo, eu estou no Haiti, o país está devastado, eu quero ir para outro lugar, porque se eu continuar aqui eu vou morrer de fome, vou morrer sem trabalho, blá. Então, para eu conseguir entrar legalmente no Brasil como refugiado, eu preciso pedir, através da Acnur, um abrigo para o Brasil. Então, o Brasil ele pode aceitar os refugiados. Só que nem sempre os países mais ricos, que é aqueles que têm mais condições financeiras, vão acolher os refugiados. E aí a gente acaba tendo situações como essa. Então, olha só, a maioria das pessoas que vão ser refugiadas são desses países, Síria, Afeganistão e Sudão do Sul, certo? Para onde esses países mais vão? Turquia, Paquistão, Líbano, Irã, Uganda e Etiópia. São países pobres. Os países mais ricos, como Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Estados Unidos, são países que pouco aceitam refugiados. E aí a gente acaba encontrando uma situação como essa. Esse campo de refugiados aqui é um campo lá na Etiópia que tem mais de 1 milhão de refugiados. Olha como que as moradias são precárias. Olha aqui para vocês observarem. Olha isso.
né? Uma situação de extrema pobreza que essa população vive, né? Pessoas brigando por comida, né? E aí a gente acaba vendo que essas pessoas, para tentar fugir da morte, elas acabam se arriscando. O caso mais recente, a gente tem falado, é do caso da Síria. As pessoas que estão fugindo de uma guerra civil tentando entrar na Europa. Uma embarcação que tinha capacidade para receber 50 pessoas tem quase o triplo de pessoas ali. E qual que é o resultado disso? Essas embarcações acabam naufragando em alto mar e temos cenas como essa. Talvez vocês se lembrem dessa cena aqui. Muito triste, por sinal, né? E aí, pessoal, a Acnur tem feito um trabalho muito grande em relação ao coronavírus. Por quê? Imagina as pessoas que estão nessa situação aqui. Elas têm como combater o coronavírus, fazer a higienização, fazer o isolamento social? De forma alguma, né? Então, é um problema muito sério. Pessoal, vai acabar a nossa aula. Eu vou passar para vocês, lá no SAS Connect, e vou mandar lá também na apostila de vocês, a tarefa das páginas 83 e 89 para serem feitos, tá? E vocês também vão ter que assistir esses 4 vídeos. Na nossa próxima aula, eu vou falar assim, ó, sei lá, Rafael Engel, o que você achou do vídeo 1 dos refugiados? Tá? Aí ele vai falar para mim. Vou falar, Bianca, o que você achou, por exemplo, do 2